Vamos combinar, se tem alguém que deixou uma marca pesada na cultura pop mundial, esse alguém é o rei do pop, Michael Jackson. Mesmo 15 anos depois de sua morte, o cara ainda rende papo, teoria, debate, curiosidades sem fim. A vida dele foi acompanhada por todo mundo por mais de 40 anos, mas ainda assim, tem muita coisa que pouca gente sabe. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje nesse iceberg. Revisitar fatos que até conhecemos, misturar com outros que quase ninguém lembra, indo cada vez mais fundo nessa história. Eu sou o Lucas Cinti, você tá no Sociedade Pop, se ajeita aí, porque tá começando a parte 3 do mega iceberg do Michael Jackson. Nível 1. Foi lá que, no dia 29 de agosto de 1958, o Michael nasceu. Uma cidade operária pesada e cheia de dificuldades. Cresceu numa família de classe trabalhadora, todo mundo espremido numa casa pequena. Gary ficava no norte dos Estados Unidos e, naquela época, era um dos lugares mais afetados pela crise industrial e pelo desemprego. Foi nesse cenário nada glamouroso que Michael e os irmãos começaram a saber que tinham algo diferente. Treinaram música sobre a disciplina rígida do pai. E o mais louco disso tudo é que, de um dos cantos mais humildes dos Estados Unidos, saiu simplesmente uma das maiores lendas da música. O disco mais vendido de todos os tempos. Quando o assunto é disco mais vendido da história, não tem discussão. É o Thriller. Lançado em 1982, esse foi o 6º álbum de estúdio do Michael Jackson e simplesmente virou o jogo na música pop. Não foi só um álbum de sucesso, ele redefiniu o que é ser um superstar global. Com mais de 100 milhões de cópias vendidas até hoje, Thriller não só é o álbum mais vendido de todos os tempos, é um fenômeno impossível de replicar. Um marco que não só mudou a carreira do Michael, mas a indústria musical inteira. E até hoje, ninguém nunca conseguiu chegar perto. Síndrome de Peter Pan. A tal síndrome do Peter Pan, em linhas gerais, é um termo popular da psicologia usado para falar de adultos que têm dificuldade em aceitar o próprio crescimento e acabam mantendo comportamentos mais infantis ou adolescentes. Por muitos anos, Michael Jackson foi colocado nesse rótulo. Importante deixar claro, nunca existiu nenhum diagnóstico oficial. Mesmo assim, vários especialistas ao longo do tempo apontaram que ele representava alguns traços associados a isso. O próprio Michael, inclusive, já se descreveu como uma criança em vários momentos, dizendo que ele se conectava profundamente com a inocência, o afeto e o universo infantil. Esse ponto virou uma das coisas pelas quais ele foi julgado. Muita gente usou esse comportamento de forma maldosa, tentando encaixar isso como prova, entre aspas, nas acusações que ele enfrentou, algo que dizia muito mais sobre quem acusava o Michael do que ele. O contexto aqui é essencial. O Michael teve uma infância pesada, cheia de pressão, trabalho e responsabilidades cedo demais. Enquanto outras crianças brincavam, ele já estava ensaiando, viajando, sustentando uma família. Então faz sentido que mais tarde ele buscasse esse refúgio exatamente na infância que ele não pôde viver. Era uma tentativa de escapar do padrão de vida adulto tradicional e se aproximar de um mundo mais fantasioso como uma forma de preencher esse vazio. E apesar da imagem pública, vários relatos mostram que o Michael sabia sim agir como um adulto quando precisava. O jeito dele não era imaturidade pura, mas muito provavelmente uma luta constante para preservar a inocência no mundo que obrigou ele a crescer rápido demais. Bubbles. Para muita gente, um dos maiores símbolos da excentricidade do Michael Jackson foi o fato dele ter como animal de estimação o Bubbles, o chimpanzé que virou praticamente uma celebridade nos anos 80. Mas aqui vale deixar claro, Bubbles não era só uma esquisitice aleatória. Ele representava muito desse desejo do Michael de se manter conectado à infância e à natureza. Adotado nos anos 80, o Bubbles rapidamente virou parte da rotina dele. Ia para eventos, viagens, dividia o dia a dia como companheiro de verdade, quase um membro da família. Michael não viu o chimpanzé como atração, mas como alguém que preenchia um espaço emocional real na vida dele. Com o tempo, como acontece com todo chimpanzé adulto, o Bubbles ficou mais forte e agressivo, e acabou sendo levado para um santuário.
onde vive até hoje. Segundo os cuidadores, o mais curioso é que ele ainda lembra do Michael com carinho. No fim das contas, esse detalhe da vida do Michael diz menos sobre excentricidade e mais sobre a solidão constante que ele enfrentava. O Bubbles acabou sendo mais um reflexo da busca dele por amor, afeto e companhia num mundo onde, apesar da fama absurda, ele quase sempre estava sozinho. Comprou o catálogo dos Beatles. Em 1985, Michael Jackson simplesmente chocou o mundo a comprar o catálogo da ATV Music, que incluía boa parte das músicas dos Beatles. Foi uma jogada genial no palco financeiro, porque colocou na mão dele os direitos de algumas das canções mais valiosas da história da música. Só que essa decisão não caiu bem pra todo mundo. Quem foi pego totalmente de surpresa foi Paul McCartney, que no começo dos anos 80 era amigo próximo e parceiro criativo do Michael. A compra acabou gerando um climão real entre os dois e azedou de vez a relação. Importância política. Michael usou a própria fama para falar de direitos civis, paz mundial e desigualdade racial. Coisas que poucos artistas do tamanho dele tiveram coragem de fazer. Músicas como We Are The World, Man in the Mirror, They Don't Care About Us não eram só hits, eram recados diretos, cheios de protesto, reflexão sobre injustiça social. Com o alcance global e absurdo que ele tinha, isso colocou Michael num patamar que ia muito além do entretenimento. Ele se envolveu pesado em causas humanitárias, participou de eventos beneficentes e chamou a atenção de líderes políticos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, construiu laços com nomes gigantes da política, como a família Kennedy, Ronald Reagan, George Bush pai, Bill Clinton, além de vários outros líderes internacionais. E o mais surreal, muitas vezes, ele não era tratado só como igual, mas quase como alguém acima deles. Em vários países por onde ele passou, a presença política do Michael era mais forte do que qualquer chefe de estado. O nível de influência simplesmente fora da curva. Isso é exatamente o tipo de impacto que se espera de alguém chamado, sem exagero nenhum, de rei do pop. Nível 2. Holograma do PMA 2014. 5 anos depois da morte de Michael Jackson, no lançamento do álbum Escape, rolou uma parada totalmente inédita na história do Billboard Music Award. Em 2014, o Michael Jackson simplesmente voltou, entre aspas, pros palcos em forma de um holograma para cantar a música Slave to the Rhythm. Na hora, o público ficou dividido entre assombro total e polêmica. Mesmo sendo uma recriação, as coreografias novas e a tecnologia usada para trazer a imagem do Michael eram absurdas para a época. Para muita gente, principalmente quem nunca teve a chance de ver ele ao vivo, aquilo foi uma experiência única e emocionante. Mas nem tudo foi aplausos. Teve gente que criticou o uso da imagem do Michael, dizendo que aquilo só estava explorando o legado dele. Além disso, o holograma não convenceu 100% todo mundo. Foi usado o famoso imitador Ernesto Valentino como base, o que fez com que em alguns momentos o rosto e os movimentos não parecessem totalmente naturais. Ainda assim, o impacto foi gigante. O evento deixou claro que o Michael continuava sendo tão influente que a tecnologia precisou dar um jeito de literalmente reviver ele no palco. Mesmo com todas as controvérsias, aquilo acabou se tornando um dos tributos mais marcantes já feitos ao rei do pop. Prova de que o legado dele segue mais vivo do que nunca. Sonic 3. Durante anos rolou aquele papo meio lenda urbana de que o rei do pop tinha botado a mão na trilha sonora de Sonic 3. Teoria fazia sentido. O Michael era bem próximo da SEGA nessa época, e pra quem jogava, várias músicas do jogo soavam muito com as músicas do Michael Jackson. A galera começou a ligar os pontos e surgiram mil teorias. Tipo, a teoria de que ele teria pedido para tirar o nome dos créditos porque não curtiu o som limitado do console. Isso tudo não era só viagem da internet não. Há um tempo, Roger Hector, que foi diretor técnico da SEGA durante o desenvolvimento do jogo, confirmou: Michael Jackson realmente compôs as músicas para Sonic 3. O problema é que, por causa das acusações que estouraram em 1993, a SEGA resolveu se afastar publicamente dele para não se queimar. Resultado, o rei do pop ficou de fora dos créditos, e o Ouriço Azul seguiu como um dos sons mais icônicos dos games, mesmo sem poder assumir de onde é que veio aquilo. Jackpack.
Lá na Dangerous Tour, multidões gigantes viam o show terminar com um momento simplesmente absurdo chamado Rocketman. Na cena final, entrava um aparato tecnológico pesado, Michael colocava um jackpack e do nada parecia decolar do palco e sair voando para fora do estádio. A ilusão era tão bem feita que até hoje tem gente que jura de pé junto que foi o próprio Michael que saiu voando ali. Mas o truque por trás era cinema puro. Rolava uma troca relâmpago. Quem realmente voava com jackpack era um dublê especialista, enquanto uma instrutora escondia um guindaste e fazia a substituição acontecer em segundos. Tudo tão bem sincronizado que o público nem piscava e saía acreditando que tinham acabado de ver o rei do pop literalmente levantar voo. CTE. Nos anos 90, Michael Jackson apareceu várias vezes usando umas camisas bem marcantes, com os detalhes contrastantes nos ombros e as letras CTE estampadas. Isso virou praticamente uma marca registrada da era Dangerous. A galera pirava tentando decifrar o que aquelas letras queriam dizer. Só que aí vem um plot twist. O figurinista dele, Michael Bush, falou que CTE não queria dizer absolutamente nada. Quando Michael teve a ideia da camisa, eu só queria 3 letras nos ombros, mas não fazia ideia de quais usar. A solução: eles escreveram letras em papéis, colocaram dentro do chapéu do Michael, sortearam. E foi assim que nasceu essas letras, sem mensagem secreta nem teoria conspiratória. Dependência de analgésicos. Esse é, sem medo, o maior problema que o Michael enfrentou. Após o grave acidente ocorrido durante o comercial da Pepsi em 1984, Michael foi obrigado a usar analgésicos prescritos para controlar as dores intensas que surgiram como sequelas das queimaduras que sofreu. A partir disso, ele começou pouco a pouco a se envolver em uma dependência desse tipo de medicamento. Essa situação, somada às dores causadas pelo lúpus e o aumento da tolerância aos analgésicos, fez com que sua dependência crescesse ao longo do tempo. Além disso, o desgaste físico provocado pela idade e outros acidentes sofridos durante seus shows fizeram com que o uso desses medicamentos se mantivessem por anos, afetando seu desempenho como dançarino e, sobretudo, criando uma forte dependência que prejudicou profundamente sua qualidade de vida, de forma tão grave que, como é sabido, acabou sendo um dos fatores que levaram à sua morte. Carreira cinematográfica não concretizada. Michael Jackson sempre foi viciado em música e cinema. Isso ficava claro nos clipes. Enquanto muita gente fazia clipes simples, ele já estava entregando mini-filmes, com roteiro, personagens, estética de cinema de verdade. Só que o Michael não queria parar por aí. O sonho dele era dominar Hollywood também, não só a música. Ao longo da carreira, Michael sonhou em estrelar e produzir filmes tão revolucionários quanto suas músicas. Ele até fez Moonwalker em 88, que virou cult. Projetos como Capitão EO e Ghosts provavam que ele tinha presença e visão como ator. Mesmo assim, suas ideias mais ambiciosas nunca saíram do papel, ou acabaram virando participações rápidas que o público mal valorizou. Um dos casos mais famosos foi o desejo dele viver o Peter Pan em um filme do Steven Spielberg, projeto que não rolou e acabou indo parar nas mãos do Robin Williams. Teve também a participação relâmpago no filme MIB Homens de Preto 2. No fundo, o Michael queria contar histórias gigantes, do jeito dele, com a mesma criatividade que ele tinha nas músicas. Mas a fama extrema, os preconceitos da indústria e os choques com Hollywood fizeram esse sonho dele de virar um cineasta de peso nunca se concretizar. Nível 3. Teoria do Dave. Essa é uma daquelas teorias que falam que o Michael fingiu a sua própria morte. Pra entender, vale um pouco entender o contexto. Dave, nome artístico de David Rothenberg, sobreviveu a um ataque brutal do próprio pai ainda criança, que atirou fogo nele e causou queimaduras gravíssimas. Anos depois, Michael conheceu Dave e os dois criaram uma amizade muito próxima nos anos 80. Michael virou uma espécie de mentor e apoio emocional constante para ele. O ponto que fez tudo explodir veio depois da morte do Michael, em 2009. Dave apareceu numa entrevista da CNN e, em pouco tempo, o vídeo rodou o mundo. Muita gente começou a notar algo bizarro. A voz, o jeito de falar e até as pausas lembravam demais o Michael Jackson. And there were all these Paul McCartney records all over this, The Girl Is Mine, and, you know, this and that. And I remember sitting down, and at the time, my favorite
video games. Foi que não é só a teoria conspiratória. A de que Michael não só estaria vivo, como teria assumido a identidade de Dave para sumir do radar. A ideia é absurda, total. Mas entre todas as teorias sobre o Michael ter forjado a própria morte, essa é uma das poucas que ainda deixou alguns fãs coçando a cabeça até hoje. Louisa. A maioria dos clipes do Michael Jackson tem momentos divertidos, mensagens bem diretas, mas em Billie Jean, a vibe é totalmente outra e bem mais estranha. Esse é facilmente um dos clipes mais enigmáticos da carreira dele. Logo de cara tem a moeda, o mendigo, o filhote de tigre, aquela cena dele deitando na cama do hotel, simplesmente sumindo. Nada ali parece ser jogado por acaso, mas também nada totalmente explicado. Só que existe uma cena que passa batida por muita gente, talvez seja a mais bizarra do clipe inteiro. Quando o Michael dança em frente a um outdoor com duas modelos, que elas mudam de pose e reagem à presença dele, e logo abaixo aparece o nome Louisa. É rápido, estranho, completamente fora de contexto. Ninguém nunca soube explicar direito aquilo. Pelo que dá pra levantar, uma das modelos é a mesma atriz que aparece com Michael na cena da cama, o que pode significar que ela seria uma representação da Billie Jean. Mesmo assim, fica a dúvida. Essa cena sugere que elas estão zombando dele, observando tudo de longe, ou simbolizando algo totalmente diferente. O mais curioso é que Billie Jean é um dos raríssimos clipes do Michael Jackson que nunca recebeu uma explicação oficial sobre os seus símbolos. Isso transforma essa cena e o vídeo inteiro não só no momento mais ambíguo da carreira dele, mas também prova de que Billie Jean é, sem discussão, o clipe mais enigmático que o Michael Jackson já fez. Para muita gente isso é difícil de engolir, principalmente porque o cabelo do Michael Jackson sempre foi a marca registrada dele, mas a realidade é bem menos glamurosa. Depois do grave acidente no comercial da Pepsi em 1984, Michael passou a ter problemas sérios no couro cabeludo. Isso não causou uma queda de cabelo imediata, mas tornou cada vez mais difícil manter o cabelo saudável. Com o tempo, o uso constante de produtos químicos, somado às tatuagens feitas no couro cabeludo para uniformizar a aparência, acabaram agravando a situação. O resultado foi uma calvície progressiva, principalmente na parte frontal e no topo da cabeça. Por isso, a partir do fim dos anos 90, o uso de perucas deixou de ser só opção e virou praticamente obrigatória para manter o visual público sem expor a queda capilar. A prova mais direta disso está no documentário dos médicos que fizeram a sua autópsia, que descreveram pouco cabelo na parte de trás da cabeça e na região frontal, que tinham tatuagens escuras feitas justamente para disfarçar a calvície. Acidente em Munique, 1999. Esse momento marca uma virada pesada na saúde de Michael Jackson. Em 1999, durante um show beneficente em Munique do projeto Michael Jackson e Friends, Michael sofreu um acidente sério no palco enquanto cantava Earth Song. Uma plataforma que o erguia no ar simplesmente cedeu e despencou de uma vez. A queda foi violenta, mas mesmo assim, ele seguiu o show como se nada tivesse acontecido. Só que o preço veio depois. No final da apresentação, Michael desmaiou e precisou ser levado às pressas para o hospital, sentindo dores intensas, e que quase ninguém sabe é que o impacto deixou sequelas que provavelmente o acompanharam pelo resto da vida. Ele passou a conviver com dores crônicas na coluna, e o acidente acabou agravando ainda mais a sua dependência de analgésicos. Esse episódio mostra o quanto Michael era profissional e comprometido com o público, mas também escancara os riscos extremos que ele enfrentava nos palcos. Eu não quero morrer enquanto durmo. Durante um vídeo raríssimo, gravado em 2002, durante o processo da criação da música Fall Again, nas imagens vemos o Michael calmo, concentrado, testando melodias, gravando vocais e ajustando as letras com cuidado. Em determinado momento, ao corrigir um trecho da canção, ele solta um comentário inesperado, quase um desabafo, dizendo que não queria morrer enquanto dormia. I can breathe, I can eat, I can die in my sleep. You're always there in my dream. Modulation, right? I don't want to die in my sleep. But it's a song, right? Na época, a frase passou batido. Hoje, ela soa cruelmente irônica. Anos depois, Michael acabou falecendo justamente enquanto dormia em sua casa, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Nível 4. Hospital Infantil.
Esse ponto se refere a algo extremamente pouco conhecido que Michael Jackson revelou nos últimos dias de sua vida. Enquanto estava em casa, Michael acabou sendo gravado de perto por seu médico pessoal. O motivo exato dessa gravação nunca foi totalmente esclarecido, mas o que ficou registrado é forte e comovente. Michael fala de si mesmo com uma tristeza evidente e comenta sobre os sonhos que ainda queria realizar. Entre eles, um desejo chama a atenção: é a criação do Michael Jackson Children's Hospital. A ideia ia muito além de um hospital tradicional. Ele imaginava um espaço acolhedor, quase como um refúgio, onde crianças pudessem brincar, se sentir seguras e, por alguns momentos, esquecer a dor e o medo do tratamento. Children's Hospital, the biggest in the world. Michael Jackson Children's Hospital. You have a movie theater, game room, children, and depression. In the hospital, the game room, the movie theater, the sick because they're depressed. The mind is depressing. I want to get over that. I care about my angels. O mais emocionante é lembrar que, apesar de toda a fama e do sucesso, Michael sempre manteve esse impulso de proteger e ajudar crianças. Ele foi um dos artistas que mais doaram dinheiro para causas beneficentes no mundo. E mesmo assim, sentia que ainda não tinha feito o suficiente. Mesmo fragilizado, sob efeitos de analgésicos fortes para lidar com dores constantes, Michael ainda pensava em como poderia tornar o mundo um lugar melhor. Infelizmente, esse sonho nunca saiu do papel por causa de sua morte precoce. Sabia que queriam matá-lo. Outro ponto igualmente triste e controverso envolve o medo que o Michael carregou nos últimos anos de sua vida. Embora ele nunca tenha falado publicamente de forma direta sobre se sentir ameaçado, diversos membros de sua família relataram que Michael vivia com medo intenso de ser assassinado por pessoas muito influentes. Ele teria passado seus últimos anos em constante paranoia, acreditando que havia forças poderosas interessadas em sua morte. Por muitos anos, esse tipo de relato foi visto como um exagero ou como uma tentativa de chamar a atenção da mídia. No entanto, é importante destacar que as pessoas que mais falaram sobre isso foram membros próximos da família, especialmente seus irmãos e sua própria filha. Isso faz com que esses relatos soem menos como uma especulação e mais um testemunho genuíno sobre o estado mental e emocional de Michael Jackson em seus últimos anos. That Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're gonna murder me, they're gonna kill me. And that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Foto infantil retocada. Em 1992, Michael Jackson gravou uma série de comerciais para Pepsi como parte de divulgação do álbum Dangerous. Um desses comerciais, cujo tema principal era a música Billie Jean, aparece logo no início uma fotografia de Michael ainda criança, tirada em 71 durante os primeiros anos de Michael no Jackson 5. Essa é uma das imagens mais conhecidas da infância de Michael. No entanto, ao comparar com a foto original, você nota algo curioso. Por meio de uma edição extremamente sutil, o nariz do Michael foi afinado, reduzindo sua largura natural, ou seja, uma alteração feita anos depois em uma foto da infância. Esse detalhe se torna ainda mais impactante quando lembramos que Michael tinha sérios problemas de aceitação com a própria imagem, e seus comerciais costumavam ser supervisionados por ele até o último detalhe. É difícil acreditar que essa modificação não tenha sido uma decisão direta do próprio Michael, ainda mais porque essa imagem editada também foi exibida durante os shows da Dangerous Tour. À primeira vista, isso pode parecer simples, mas se a gente analisar mais profundamente, se torna algo perturbador. Essa foto manipulada é reflexo claro de como Michael Jackson estava tão afetado por suas inseguranças físicas que tentou apagar, mesmo que de forma sutil, um traço da sua aparência original, um vestígio de quem ele realmente foi no passado. E é isso, espero que tenham gostado. Como pode ver, tem muito detalhe ainda sobre o Michael Jackson. O iceberg vai ter mais partes, então já se inscreve no canal pra você não perder. Hype o vídeo, vire membro, vai ajudar pra caramba no canal. Se inscreva, compartilha,
Assista as outras partes se você ainda não viu. Tem mais conteúdo aqui. Me siga no Instagram, link vou estar na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!